Bom dia! Hoje é dia 24, quinta-feira de férias. Matias, 91 anos. Aniversário do nosso avô, meu avô, do seu Matias, pai da mamãe, marido da vovó. Hoje faria 91 anos, se ele estivesse vivo. Né? Mas Deus sabe o que faz, enfim. O homem também às vezes é teimoso, né? Mas essa palavra vai para ele hoje, tá? Onde é que, em qualquer lugar que ele esteja, que seja confortado a presença, a alma, o espírito, enfim. A vovó sente muita falta dele, apesar de que quando eu estava com ele não fazia, né? Enfim, casamento é tudo igual. A gente olha, só é o casamento da novela que é bom, e do filme, porque a maioria deles é uma disputa de interesse muito grande. E a vovó hoje eu acho que ela se arrepende, ela gosta dele, né? Mas enfim, quando eu tava com ele não fazia por onde, não valorizava. Só valorizou agora depois que perdeu ele. Mas é isso, a vida que segue, a gente aprende assim na vida. Né? Essa mensagem vai para toda a nossa família, quem assiste, né? Quem está seguindo nosso canal. E hoje quem vai fazer a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é a dona Beatriz. Diz assim, Atos capítulo 6, a escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A prisão de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e maravilha que falou. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. É isso. A escolha dos 7 diáconos é a prisão de Estevão. Pelo meu entendimento é que foi chegada a hora, né, deles se separarem, né, de dar para eles, vamos dizer assim, a missão. Né? Foram 7, mas que de cada um tinha a sua qualidade, o seu talento, o seu dom, a sua, né, a especialidade.
para continuar a ser trabalhado o Evangelho de Jesus, né? Mas cada um na sua especialidade. Então, entenda assim, que a gente é da mesma forma, né? Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus, sim, mas cada um vai ter uma facilidade ou vai se identificar com uma área, vai ter um dom ali específico que vai poder trabalhar e ajudar outras pessoas. Mas isso também não quer dizer que vai ser fácil, que, né, aqui como alguns foram arrebatados e todos os outros foram comprados para falarem mentiras, para poder ser colocado de uma forma assim, mais negativa, que falar de Jesus Cristo era errado. Mas no momento que eles estavam falando, né, sobre Jesus, né, como fala aqui, então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Naquele momento, acredito que foi o Espírito Santo, né? Ali por ele, falando por eles, necessitou eles contemplarem o poder do Espírito Santo através daquela pessoa. Então acredito que assim também é o nosso chamado, de que nas situações ruins, se a gente estiver caminhando, estiver, né, ali de uma forma correta, buscando a Deus, falando de Jesus, por onde a gente vai, a gente não precisa se preocupar com as adversidades que virão, mesmo tendo pessoas que vão vir contra a gente, falar mentiras e tudo. Mas eu acredito que é parte do processo, é parte da caminhada. Mas que quando vier, a gente não precisa se preocupar, porque Jesus, como ele está na gente, né? Ele vai nos justificar. Né? Como a palavra dele fala também, que onde a gente colocar a planta dos nossos pés, ele estará conosco. Então, em todos os momentos ele vai estar com a gente. Basta a gente cumprir a nossa missão de pregar o evangelho da forma como eu concordo com você nesse sentido, mas assim, vejo por um outro lado esse contexto. Quando ele fala da corrupção ali, né, que foi comprado pessoas, e eu fiquei com isso na cabeça enquanto você estava lendo. Eu já vi. E ontem eu vi uma série, né, que falava de um caso, é uma coisa fictícia, mas eu achei interessante a história, que falava assim: o Frank Sinatra, o primeiro show dele em Nova York, ele contratou diversas mulheres para se jogarem no palco e passarem mal. De Miami. E contratou várias ambulâncias. Acertou ali, né? Os enfermeiros e tal. Então, quando ele entrou no show, foi aquele show fantástico, mas ele tinha por trás dos bastidores feito mulheres desmaiar, ambulância carregar mais de um. E ele fez que todo mundo que tivesse naquele show ficasse assim: cara, esse cara é grande. E ele fez pra que isso? Pra alcançar fama, né? Pra poder ser aceito naquele meio que ele tava. E aí fica aquela coisa: um homem, ele sempre quer dar um jeito. Sim. E mostrar que ele tá. Assim como ele quer mostrar que o ego, né, o negócio, enfim, o estudo, a ideia, As próprias decisões dele, as práticas. Eu penso que nesse tempo aqui, quando você fazia o suborno, né, a corrupção é aí. Pra chegar lá e falar mal e a galera ficar... A gente tem que entender que o mal sempre existe. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Vão existir pessoas que não vão gostar da Beatriz. Não vão gostar da minha mãe. E não vão gostar de mim. Não vão gostar das coisas que a gente faz, nem do que a gente estuda, nem da posição que a gente está no nosso tempo. E começa pela família. Né? Começa pela família, né? Sempre o ministério maior, mais difícil da família. Minha família. Então, pensei, enquanto você olhava por esse lado, olhava para o outro, que é tomarmos cuidado, vigiarmos, né, os locais, as pessoas que a gente se envolve, que a gente está próximo. Que a gente compartilha. Quando a gente se envolve, que eu falo na questão, não é nem pessoal, mas
questão profissional, né? Questão até de coleguismo, né? Às vezes você não é amigo, mas você se envolve com alguém, né? De coleguismo, assim, eu acho que existe uma inveja. Aí é porque ele foi escolhido. E ele foi um dos escolhidos, Estevão, né? Aí eu fiz suborno, que é pra tirar ele. Tira aí. E aí tirando os poucos, eu acho. Eu não sei se foi por inveja, talvez por uma questão política. Jesus estava ganhando muita notoriedade depois de morto, muita gente seguindo, muita gente se convertendo, muita gente falando, é isso mesmo, né? E para quem detinha o poder naquela época, político, até religioso, né? Era Moisés, mas já estava assim, era Moisés, mas assim, tá do nosso jeito, né? Assim, Moisés já é o antigo. Sinagogas, né? Já usando muitas letras. Então, é uma questão ideológica e política envolvida, não é só religiosa. E o que a gente vê hoje é que as pessoas, elas agem do mesmo jeito, não muda nada. Tem jeito, não é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Qual é o jeito? Suborno, falácia. Tá entendendo? A pessoa ser sorrateiro, a pessoa tá por trás ali. Olha, vai dar isso aí, vai dar tudo, mas por trás tá, mano, eu quero é que quebre. Então, a gente que tá hoje no 2022, né? Uma data tão importante como o aniversário do meu avô, eu posso até lembrar agora de várias histórias que a senhora mesmo falava, que ninguém apostou nele quando ele foi fazer a casa na Marandaia. Ninguém apostou nele quando ele foi abrir um comércio. Ninguém apostou nele quando ele começou a comprar o tijolo e a trazer tijolo para casa. E a primeira pessoa que não apostou nele, infelizmente, foi a esposa dele, que é minha avó, que está hoje, né, viva, a dona Rita. Então, não, uma coisa é ser desacreditada, mas uma coisa é você casar com um homem e ter filhos, você está do lado dele mesmo assim ainda não acreditar. Você não acredita quando, às vezes, é o começo. Quando você já está casada, quando você já tem um filho, tem que dar apoio, né? Tá entendendo? É diferente. Tem que ser é como se você tivesse a minha mãe, eu tivesse um filho, uma filha, e ali eu tanto faz como tanto fez. E é nisso que eu estou falando. Isso já vem de muito tempo. As pessoas aqui estavam sendo compradas, subornadas para poder falar mal. E aí a gente está falando de uma situação. O pior é a pessoa estar do teu lado, não ser comprada e mesmo assim ainda é o quê? Ainda falar mal e ainda puxar para trás. E a pessoa tinha que te apoiar. Por quê? Porque a pessoa que dorme contigo, a pessoa que está do teu lado, é a pessoa que cria o teu filho. Então a gente está tendo uma inversão de valores que não é de hoje. Só que hoje isso está muito mais forte. A rede social é uma curtida, é um fake news, uma informação errada, é um grupinho que te exclui dali, é uma coisa que quando você vai ver, a gente nem fala mais com ninguém no ônibus. Cada um que entra no ônibus tem um fone. E o cara tá ali naquele seu mundo. Antigamente a gente não sentava e aí ele, não, eu vou pra Belém, não, eu vou pra cá. Tá entendendo? Ninguém na parada se olha, se fala. Cada um no seu quadradinho. Então, a gente está hoje numa inversão muito perigosa, muito errada, muito má. Que quem tem filho pequeno, né, cuide do seu filho. Quem tem velhos em casa, idosos, cuide deles, né, porque é uma geração que quase não tem mais. Quem tem mãe acima de 60 anos, fique próximo da sua mãe. Eu tenho, graças a Deus, o nosso trabalho, a gente trabalha muito, a gente está desde as 5 horas acordado. A gente foi dormir ontem, era 11h30, meia-noite. Isso todo dia. Estou falando aqui para me mostrar, mas eu acredito numa coisa e vou seguir até o final nessa coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que também olhar para o lado dessa história aqui, né? Capítulo 6 de Atos, essa corrupção, né? E que eles só respeitaram quando viram a cara do anjo, né? Não. E tentar tirar algo para nossa vida aqui hoje, que é
quando você vê alguém falando mal de outra pessoa, quando você vê alguém criticando outra pessoa, pare, pense, analise o contexto. Não vá logo de, é isso mesmo. Analise o contexto. Não seja tolo. Pense. Porque nem tudo que reluz é ouro. A história pode ser contada de um jeito, mas na realidade é outra coisa. E aqui a gente paga pelo que a gente fala. Assim como essa galera aqui pagou, foi chamada a atenção, foi, né? Sim. Foi dado uma xixa na racha. Hoje as pessoas também pagam pelo que elas falam. Calúnia, difamação, mentira, inveja, ambição. É um pacote que existe do mal, que não é de agora. Isso é de muito tempo, antes de Cristo, isso é de muito tempo. Não existia também. E se a gente deixar esse pacote ficar perto da gente, ou ficar perto de pessoas que têm essa ideia, a gente começa a pensar igual. Porque a gente é energia, a gente é frequência. Se eu ando com alguém que pensa assim, no final da história, do final dos 6 meses, eu tô pensando igual. Vizinho. Eu faço assim meus contratos. Mano, eu sempre dou uma pontinha ali, uma pontinha acolá, e pá. Eu já fui uma pessoa que já pensei dessa forma, né? Não. Uhum. Mas a que se faz é que se paga. E eu não alcancei muita coisa nisso. Você para aqui na Terra, né? Não alcancei muita coisa e posso dizer que o momento é certo, a hora chega para quem trabalha. Tá? Ou agora, ou amanhã, ou daqui a 10 anos. Uma hora você vai colher os importante é frutos. plantar. O importante é estar com a sua família. O importante é comer bem, rezar, orar. Estar com pessoas que te façam bem. Quer aprender a fazer uma coisa nova, estuda. Quer aprender um instrumento, estuda o instrumento. Quer dormir, dorme. Porque eu tô no meu trabalho às vezes também, mano, tá muito cheio, eu vou dormir. 10 da manhã ou 3 da tarde. Quer acordar de madrugada para trabalhar? Trabalha. Sabe? Mas não vive naquele círculo vicioso que tá todo mundo desculpas, né? fazendo aí. Eu não posso porque não tenho tempo. Sempre tem desculpa. Eu não vou fazer porque não tenho dinheiro. Mano, tem coisa que não precisa de dinheiro. Porque eu também não tenho dinheiro. Tô fazendo um monte de coisa. Não pode isso porque precisa daquilo. Meu amigo, então vai atrás daquilo. Conversa com a pessoa que tem. Tá entendendo? E faz acontecer. Não tem dinheiro? Mano, faz um empréstimo, investe numa coisa, aperta ali, aperta acolá, trabalha. Não sabe fazer o grande? Faz o pequeno. E vai fazendo. E não olha pra trás, vai fazendo. Lá na frente alguma coisa vai acontecer. Eu era o estagiário que não recebia salário. Trabalhei desde o meu primeiro curso de 2004, que foi a minha primeira faculdade. Em 2005 eu já estava estagiando. No segundo semestre eu já estava estagiando. No mesmo ano que eu entrei na faculdade, nesse mesmo ano eu já estava estagiando. Fotocopiador, Paratur, Belentur, hotel. Fazia panfleto na rua, entregava pacote de agência, vendia pacote de agência, vendia passeio de barco, Passirituba, levei uns pinos, alguns eu ganhei, outros eu perdi, mas de todos os estágios quase nenhum foi remunerado, para não dizer nem, só um, e olha lá, vale transporte. E eu sempre pensava, vai aparecer alguma coisa boa daqui. Toda essa base me fez o quê? Virar professor no final do curso. Consegui entrar por uma porta. Graças a uma amizade, graças a um contato, que era a Rafaela. Ela poderia ter levado, da prima ao primo, que também fazia faculdade, mas não, preferiu me levar. Ali eu passei 7 meses para receber o meu salário. Isso quase ninguém sabe. Então, quando foi 7 meses, eu mandei a diretora ir para as cucuias e eu não dei mais aula. A turma estava lá, falando, não vou mais dar aula, eu só vou dar aula quando eu receber. E por destino, ou não sei, naquele mês caiu o salário.
mas eu já tava devendo todo mundo. Do mototáxi, a mulher do churrasquinho, ao aluguel do hotel, que morava em hotel. Depois eu já fui morar numa casa alugada, que eu também já tava devendo. Mas tinha um propósito. De lá, entrei na prefeitura, né? Por uma pessoa que me chamou, que eu também não entendi, porque era da terra, que é o Itajuri Kixi, que depois eu tive a oportunidade de perguntar: por que tu me chamou? Porque tu podia chamar muita gente. E aí ele me falou o motivo, né? Itajuri? Foi. Que ele me falou assim: eu tô te chamando justamente por não ser daqui. Porque a tua cabeça é diferente. A tua visão é diferente. Eu já sei como uma coisa funciona aqui. Eu preciso de alguém que pense fora daqui. Né? De lá eu consegui entrar na UFOPA. Depois eu consegui entrar para dar aula no IFPA. Depois eu resolvi voltar, né? Sair de lá, morar em Santarém. E depois eu já consegui terminar o UFOPA, fazer meus cursos. Optei por fazer engenharia em 2015 e em 2021 eu terminei. 2020. No segundo semestre. E a gente está aqui hoje. Ainda na batalha, ainda no aperto. Algumas coisas dão certo, outras dão errado, é normal. Mas o mais importante é não desistir. Não desistir para pessoas que falam isso. Não desistir para pessoas que são corruptas. Que não tem propósito, que não tem identidade. Porque só uma pessoa que não tem identidade, não tem propósito, faz uma proposta dessa. De subornar, de chegar lá e falar mal. Mas na palavra de Deus, quando o anjo, a visão do anjo apareceu, é a resposta. É o cala-de-boca. E ali, nossa, mano, eu tava falando aqui, né, pro cara não entrar lá e falando mal, mas eu tô vendo um anjo. Será que eu tô doido? E aí... Caiu em si, mas não teve jeito de matar o Estevão, né? Mesmo assim, o importante é a gente saber. Tem o mal e tem o bem. E a gente tem que seguir sempre o caminho do bem. Tá bom? Eu agradeço esse dia em homenagem a meu avô, né? O pai da mamãe, esposo da dona Rita, que também foi uma pessoa muito batalhadora e que muita gente não... Tinha as regras dele, mas muita ele era gente não... muito inteligente. Muita gente não acreditou, né? Mas graças a ele deu base para minha família. E sem a minha família ter essa base, eu também não teria tido a minha base. Que hoje eu tô aqui para lá na frente fazer a base para os meus filhos. Ou filha, enfim. O importante é a gente saber que o mais importante em todo esse contexto é a família e a gente acreditar nas pessoas. Muito obrigado, tá? E tenham um excelente dia. Sigam o nosso canal. Se inscrevam no canal, né? Compartilhem. Siga na sua rede social. Siga a nossa rede social. Tá bom? Muito obrigado e bom dia.